minutinho, Carol. Já começamos aqui a gravar normal, tá? Beleza. Vamos lá, hoje a gente tem um planejamento de finalizar esse módulo 1, tá bom? Deixa eu te enviar um negócio aqui. WhatsApp. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá conseguindo ver minha tela aí? Perfeito. Ótimo. Excelente. Então vamos lá. Ó, só pra gente recapitular aqui o nosso roteiro, né? Deixa eu dar uma enquadrada aqui pra gente visualizar tudo com calma. Então, beleza, então vamos lá. Tá conseguindo ver o cursor do meu mouse? Sim, Bem ficou grande? legal esse cursor agora. Ficou melhor para enxergar? Dá. Ótimo. Então, olha só, Carol. Nós finalizamos já as discussões a respeito dos fundamentos, tá? Voltados para a parte de ventilação mecânica, tá bom? Aproveitamos o modo volume controlado já para começar a falar das variáveis que são diretas nesse modo e já aproveitamos esse modo para adiantar as variáveis indiretas, né? Vimos uma por uma, tá bom? Vimos como é que se ajusta volume corrente, frequência respiratória, o fluxo inspiratório, FO2, PIP, a escolha de onda de fluxo. De variável indireta, vimos como é que a gente ajusta e limita ali a pressão de pico, tá? A pressão de platô, que tem que fazer uma pausa inspiratória. A monitorar a saturação periférica, né? A saturação alvo de 92 a 96. A frequência respiratória total, tá bom? Que é aquela frequência respiratória que tu programa, mais a frequência respiratória espontânea, tá? Que o paciente faz. Então, nem sempre que tu coloca é aquilo que o paciente vai fazer, né? Ajuste do tempo inspiratório, no caso, como era em volume controlado, levando em consideração fluxo. Aprendemos a interpretar e calcular a relação ins e ex, o volume minuto, sempre comparar também um volume corrente inspirado do expirado. E nós paramos aqui nesse tópico, né? Finalizamos ele falando sobre ajuste de demanda ventilatória, tá? Então, o gráfico de demanda era esse aqui, né? Para a gente entender algumas situações que vão precisar de ajustes posteriores aos nossos ajustes iniciais, né? Então, existem três possíveis situações, né? Ou o paciente vai estar numa situação de equilíbrio, né? Onde ele vai estar normoventilado com níveis normais, aceitáveis de PaCO2. Bem, aqui tem uma colinha que eu deixei, ó, tá? PaCO2 entre 35 e 45, de forma mais rotineira. Mas pode ter algumas situações de desequilíbrio, né? Eu posso ter uma situação de uma acidose respiratória, né? Onde meu paciente vai estar hipoventilando e vai estar com hipercapnia. E aí eu preciso fazer algum ajuste aqui para resolver, tá? E aí a gente aprendeu a trabalhar com a frequência respiratória ideal, né? Nós utilizamos lá o PhysioTools, né? Lembra do aplicativo? Lembro. Então, lá no aplicativo ele tem essa formulazinha que dá para a gente, depois de interpretar esse desequilíbrio, saber o que tem que fazer. E aqui eu botei uma sugestão, né? Para cada caso o que fazer, tá?
Então, se está equilibrado, mantenha. Se está em uma acidose respiratória, por exemplo, o que você tem que fazer? Aumentar a frequência respiratória para corrigir esse problema. Tá bom? Lembrando que pode ser ou a frequência ou o volume, mas inicialmente eu sugiro não mexer no volume corrente, deixa só para a frequência respiratória ficar sendo ajustada, tá? Na situação da alcalose já é o contrário, ele está hiperventilando, lavando demais CO2 e tu tem que reduzir a frequência, tá bom? Então a gente ficou brincando com isso aqui, né? Nós finalizamos aqui. Então, nós destrinchamos muito bem o modo volume controlado, tá bom? Destrinchamos muito bem o modo volume controlado, tá? Falamos de todas as variáveis, uma por uma, diretas, as variáveis de monitorização indireta. E agora a gente vai entrar nos modos de controle de pressão, tá? Vamos falar hoje, dentro do roteiro aqui, ó, do modo PCV, tá bom? E depois vamos falar do modo PSV. E no final a gente vai trabalhar algumas situações de casos clínicos, tá? Para a gente poder estar botando em prática e conseguir entender bem esses mecanismos, tá bom? De ajuste. Qualquer dúvida, você sabe que você pode falar comigo, a gente está aqui interagindo o tempo todo, tá? Então vamos falar. Quer perguntar alguma coisa? Não, falei, tá ok. Tá ótimo. Tá, então vamos falar aqui do modo PCV, tá bom? O modo PCV ele é um modo que tem umas características interessantes, tá? Ele é primeiro que ele é totalmente o oposto, né, do modo volume controlado, tá? Pensando aqui no nosso modo PCV, antes de eu começar a falar dessa temática pressão inspiratória e delta de pressão, antes disso, algumas características aqui são interessantes nós falarmos. Agora, no modo PCV, eu vou ter um volume, né, que ele vai ser livre, diferente de quando estava a volume controlado, que o volume era fixo. Assim como o volume vai ser livre, o fluxo também vai ser livre, que também é ao contrário do que era antes. Então, essas duas características aqui, elas dão já uma possibilidade interessante, que é visando na participação do paciente, caso ele queira, tá? Não significa que a volume ele não possa participar. Pode sim, se ele quiser entrar volume, pode. Mas em volume vai ter que ser do jeito que o modo quer. Vai ser com aquela quantidade sempre de ar, naquela mesma velocidade de entrega, né? Com aquele mesmo fluxo. Se ele gostar, que dificilmente ele vai, pode ficar. Mas aqui em pressão, não. Como você tem essas duas características do volume ser livre e do fluxo também, caso esse paciente, né, passe a participar da ventilação mecânica, isso será levado em conta, tá bom? Isso será levado em conta, porque além do que eu, pensando nessa situação aqui, além do que eu programo no ventilador mecânico, eu vou ter também a soma da pressão muscular inspiratória que esse paciente vai fazer. Em outras palavras, né, outros termos, seria a pressão do ventilador somada com a pressão muscular do paciente, né? A PMUS, tá bom? Então essas são características bem interessantes no modo VCV, que a gente pode aí deixar destacar, né, como uma característica legal desse modo ventilatório, tá? Alguma dúvida até agora? Não. E quando é que tu vai escolher isso? Observando as características do teu paciente. É um paciente que está passivo? É um paciente que está ativo? Poxa, se está passivo, tens um paciente. Se tu tens um paciente que está passivo, tá? Se tu tens um paciente passivo, tu tem duas possibilidades. Tu pode deixar ele em volume controlado ou pode deixar em pressão controlada, tá? Por que eu posso deixar também o passivo em pressão controlada? Porque aqui em pressão controlada eu tenho
possibilidade de ajustar também uma frequência respiratória, tá? Então, o modo PCV, ele vai dar bom tanto para o paciente passivo, quanto para o paciente ativo, tá? Então, isso é uma característica muito legal do modo PCV, tá? Então, pensando agora nas temáticas específicas, tá bom? Desse modo, traçando aqui o nosso roteiro, vamos falar dessa primeira discussão aqui, ó, tá? Que é essa confusão que o pessoal faz aí de pressão inspiratória, delta de pressão, enfim. Quando eu olho para o layout, né, para a tela do ventilador mecânico em modo PCV, partindo aqui da esquerda para a direita, nas variáveis diretas desse modo agora, eu tenho algumas coisas que apareceram que antes não tinha volume, tá? A primeira delas é essa aqui, ó, tá bom? Essa pressão, esse P aqui de pressão que agora eu consigo o que? Ajustar. Nesse ventilador mecânico, olha o que está escrito aqui, ó. Delta de pressão. Todo ventilador mecânico vai trabalhar mostrando o delta de pressão? Não. Alguns ventiladores mecânicos vão trabalhar te mostrando a pressão inspiratória, que vai ser a pressão que vai estar total ali na máquina. Ele vai levar em consideração desde o zero, então desde aqui, ó, tá? Desde esse ponto aqui até lá em cima. Aí tudo que tiver aqui ele vai somar de pressão e vai te mostrar aqui embaixo, tá? Tem ventilador mecânico que trabalha assim, mostrando a pressão inspiratória. Mas tem outros ventiladores mecânicos que não vão te mostrar isso tudo. Eles vão te mostrar só a pressão que fica em cima da PIP. Isso aqui é o delta de pressão, tá? Às vezes coloca uma P+, assim, uma pressão positiva acima da PIP. Esse ventilador mecânico, por exemplo, trabalha assim, dessa forma, mostrando o delta de pressão, tá bom? E isso a gente precisa saber como é que a nossa máquina trabalha, tá? Se é mostrando o delta, se é mostrando a pressão inspiratória. Mas uma ou outra, não importa a forma que ele trabalha, tudo que for pressão que você ajuste da máquina para o paciente é visando um alvo, que é o teu volume corrente, tá? Então, sumiu aqui, eu tinha o volume corrente para ajustar, agora não tenho mais em modo PCV. Ele sumiu, mas agora você tem a pressão inspiratória, que vai ser uma forma de ajustar o teu volume corrente de uma maneira indireta. Por que indireta? Porque tu vai mexer na pressão para chegar no volume. Vai mexer na pressão para chegar no volume. É como se tu estivesse influenciando uma pessoa para ela fazer alguma coisa que tu queres. Tá bom? Então, no modo PCV, a gente tem essa temática, a gente tem essa discussão, que é diferenciar o que é o delta de pressão da pressão inspiratória. Bora ver melhor, né? Traçando aqui um esquema, tá? Aquele gráfico de pressão tá bem aqui, ó. Eu vou desenhar ele para cá, tá? Tá aqui a nossa linha. Beleza, tá? Aqui é 0, tá bom? O modo é o modo PCV, tá? E esse gráfico aqui é um gráfico de pressão, tá bom? Escolhe aí um valor de PIP, um número. Tá me ouvindo, Carol? Agora, voltou a conexão. Tá? Desculpa. Escolha aí um valor de PIP. Carol? Sim. 5. Tá.
Então tá aqui, tá vendo o gráfico, né? Sim. Tá, então aqui é o 0, então 5 tá mais ou menos aqui, por exemplo. Vou dar como exemplo, tá bom? Vou deixar aqui o valor de 5, tá? Então a linha vai sair nessa direção, ó. 5. Aí vai ter o ciclo ventilatório, vai chegar na pressão que tu escolheu, vai segurar, segurar, acabou o tempo ins, ele vai soltar, tá? Então esse aqui é o gráfico de pressão, tá bom? E aí a gente vai botar agora os pingos nos is, tá? Essa distância daqui até aqui, ela corresponde à minha PIP, tá bom? Essa distância em cima da PIP até o limite que eu escolhi lá, que eu ajustei, vai ser o meu delta de pressão, tá bom? E todo esse gráfico, desde lá de baixo até lá em cima, ó, tudo isso aqui é a pressão inspiratória. Então, é isso que você tem que entender. Tem de ventilador mecânico que ele vai te mostrar, ele vai trabalhar na tela dele te mostrando esse número aqui, ó. Tá? Esse número aí, ó. Deixa eu pegar aqui um marca-texto mais discreto. Pronto, aqui. Então, ó, tem ventilador mecânico, ele vai trabalhar com isso aqui, ó, te mostrando a pressão inspiratória, tá? Tem outros ventiladores mecânicos que vão trabalhar te mostrando a pressão acima da PIP, o delta de pressão, tá bom? Então, vamos dizer que você, bem aqui embaixo, vai estar o botão, né, do ventilador mecânico. Está aqui. Tá lá P+, por exemplo, que às vezes eles colocam assim para dizer que é a pressão que está acima da PIP. Tá lá P+, tá bom? Aí tu colocou lá o valor de, sei lá, 8. Então tu estás pedindo para a máquina ajustar um delta P de 8. Então qual é o comando que tu tá dando para ela? Ó, acima da PIP eu quero mais 8 pontos de pressão. Então a PIP está aqui, 5 mais 8, então vem 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Aí fui mal de desenho aqui, peraí. Tirar esse troço aqui que não ficou legal, tá? Então se tu tem mais 8 pontos aqui em cima, tá? Então tem 5 aqui. Tu vais ter mais 5, 10, 13. 13 vai ser o total, tá? Por que 13? Porque do 5 até aqui, ó, tem 8 pontos, que foi o que tu escolhestes aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou ter 5 de PIP, aqui eu vou ter 8 de delta, e 5 mais 8 vai dar os 13 de pressão inspiratória. Tá bom? Então a gente colocou aqui o pingo nos is aqui, ó, pra gente entender legal, tá? Então, tu tem que sempre definir, entender quando tu estiveres na frente do teu ventilador em modo, tá bom? Em modo PCV. Como é que ele trabalha? É mostrando a pressão ins para mim ou é mostrando o delta de pressão, tá? Então essa é a primeira discussão. São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. A pressão ins é tudo, desde lá do 0 até o máximo, tá? E o delta? Ah, não, é só a pressão que vai acima da PIP, tá bom? Então não são a mesma coisa.
Só que tanto uma quanto a outra, elas estão visando buscar quem? O teu volume corrente, tá? O teu volume corrente. Então vamos dizer que com esses 8 aqui de delta que tu colocou, tu conseguiu 300 ml de volume corrente. Só que o teu alvo não é 300, é 400. Teu alvo é 400. Então se está em modo PCV, o que você precisa fazer? Aumentar essa pressão. Para quanto? Eu não sei. Aumenta. Aumenta 2 pontos, aumenta para 10 e dá uma olhada, ver quanto é que chegou. Ah, subiu para 360. Olha, legal, mas não está em 400 ainda. Aumenta mais 2 pontinhos, coloca em 12. Ah, passou para 405. Normal. Mas pelo menos é o valor aproximado. Por quê? Fixar o alvo do volume você não vai conseguir em PCV. O volume vai ficar oscilando, tá? Então uma hora tu vai ter um volume mais alto, uma hora um volume um pouquinho mais baixo, aí ele sobe mais um pouquinho, de repente ele entra, aí de repente ele segura. E o volume vai ficar oscilando um pouquinho, é super normal no modo PCV. Beleza? Beleza. Certo? Então já fechamos aqui a discussão desse delta de pressão, tá bom? Valores de delta de pressão, Walter, quanto é que eu posso ajustar? O suficiente para você atingir o seu volume alvo, tá bom? Professor, o senhor tem um número de delta pressão de segurança? Tem, Como... já ia te falar agora, tá? Então, o ajuste do delta de pressão sempre é pensando no teu volume alvo, mas, assim, pensando numa situação de normalidade, normalidade não, né? Mas quando a coisa não tá arrebentada, quando tu tem uma mecânica ventilatória aceitável, tá? Você pode trabalhar ali com um limite de delta de pressão até 15, 17 de delta de pressão, tá bom? Preferencialmente até 15, tá? Preferencialmente até 15. Então, pensando num valor máximo de segurança, seria até isso. Ah, posso colocar mais? Pode, mas isso, se tiver sendo necessário, é porque a mecânica não tá boa. Entendeu? Mais do que 15 para tu chegar no teu volume que tu queres, a mecânica deve estar ruim. E quando eu falo de mecânica, eu falo da resistência de vias aéreas e da complacência do sistema respiratório. Ou o pulmão está muito duro ou a resistência está muito alta. Aí tem que resolver a bronca. Tá? Se for resistência alta, vê qual é o problema. Pode ser até um tubo meio dobrado. Simples de resolver. Mas se é a complacência que está ruim, pode ser a condição clínica do paciente. Tem que esperar ele melhorar um pouco mais. Tá? Então, quando eu estou ventilando um paciente e eu estou tendo que ajustar meu delta de pressão, aí eu tenho essa margem, tá? No máximo de 15, tá bom? E o mínimo não existe, tá? Mas tem uma dicasinha. Geralmente, quando você começa a trabalhar com um delta próximo de 8, 6, 5, tu estás induzindo o teu paciente a participar mais. Tu vai estar tentando estimular a participação dele. Aí tu tem que te perguntar, é o que eu quero? É interessante? Tá? Aí a gente tem que sempre levar isso em consideração. Tu pode ir tirando de 15 para 10, para 9, para 8. Quando chega em 8, já começa a reduzir. Tu estás reduzindo bastante a P20, que é a pressão do ventilador. Está reduzindo bastante a ajuda do ventilador mecânico e está jogando nas costas do paciente o restante. Então, sempre avalie se é o momento oportuno para fazer isso. Mas trabalhar com essa variação daqui, ó, de 8, tá? Entre 8 e 15, é uma zona ali que geralmente dá certo, tá? Na maioria dos casos. Beleza? Ok. Show de bola. Acompanhando aqui o roteiro,
Relação do delta de pressão e do volume. Já até antecipei, né? Isso para ti agora, tá? Uhum. Então, esse ajuste do delta de pressão é sempre visando algo, tá? Se tu tem um paciente que está passivo, que é esse caso aqui desse paciente, por exemplo, como é que eu sei que está passivo? Esse ciclo aqui, ó, o disparo foi a máquina que fez. Aqui foi a máquina que fez. Aqui foi a máquina que fez. Eu ajustei uma frequência de 14 e o paciente está fazendo só as 14, tá bom? Então tá totalmente encostado. Nessa situação aqui, ele está totalmente passivo, o ajuste do delta de pressão está visando quem? O volume alvo, que aí cada paciente vai ter um, tá bom? Cada paciente vai ter um. Se eu quero um volume maior, eu tenho que dar mais pressão. Se eu quero diminuir mais o volume, eu tenho que dar menos pressão. E isso vai depender também de cada paciente. Se eu tiver que começar uma ventilação, às cegas, e eu quero deixar na tela do ventilador ali pré-configurado já em modo pressão. Eu quero tentar começar minha ventilação em pressão controlada. Geralmente eu ajusto um delta entre 12 a 15, tá? Geralmente, tá bom? Aí coloco no paciente. Coloquei no paciente. Chegou próximo do volume corrente alvo que eu quero, mantenho. Ah, tá muito acima, aí eu reduzo para 10, para 8, para 6, se precisar, tá? Égua, ficou muito abaixo. Tá quanto? 12? Eu subo até 14, 15. Ainda tá abaixo. Ih, rapaz, talvez não seja uma boa hora de deixar ele em pressão. Melhor deixar ele a volume, que eu vou garantir aquele volume para ele, porque tem algum risco, já que muita pressão não tá chegando próximo do volume que eu quero. Tá? Então não tem uma regra de bolo, mas geralmente esse aqui é um valor que me deixa confortável para ajustar em modo PCV, tá? Exceções, quanto é que é o máximo que pode subir isso aqui? 17, dá para aceitar ainda, estourando. E para outro sentido, diminuir até 6, 8 no máximo, tá? Pode manter essa zona de controle aí, ok? Ok, Beleza? Alguma beleza. dúvida sobre o delta de pressão ainda? Não. Ótimo. Excelente, tá? Ah, isso aqui é novidade, tá? Frequência respiratória é novidade? Não. Frequência vai ser o mesmo raciocínio de quando a gente estava em volume. Só recapitulando. Geralmente, a literatura recomenda algo entre 12 a 20. Então, para frequência respiratória, eu sugiro um meio termo, tá? Começar aqui alguma coisa próxima de 15, tá bom? É algo inicialmente interessante, tá? Vamos ver o que tem mais aqui. Tempo inspiratório e volume. Você vai perceber que tem várias variáveis nos modos de pressão que vão influenciar o volume. O delta é uma delas, acabei de te mostrar. O tempo também vai influenciar isso, tá bom? Então, quando você trabalha em modo PCV, qual é a minha sugestão? A literatura sugere alguma coisa entre 0,8 a 1,2 segundos quando eu penso em pacientes adultos, tá? A literatura sugere isso, tá bom? Mas como eu estou em modo pressão, eu tenho alguns riscos. Se eu trabalhar muito perto no limite inferior, o meu volume ele tende a cair. Então, trabalhar com tempos inspiratórios muito curtos em PCV pode ter como consequência a redução de volume corrente. Isso é ruim, tá? Trabalhar com tempo inspiratório já muito longo em PCV vai causar o contrário, pode até aumentar mais o volume corrente. Ok, mas aí tu pode ter um problema de janela de tempo. Lembra da janela de tempo? Sim. Tu pode deixar um tempo inspiratório muito grande, e esse fluxo expiratório aqui não ter tempo de retornar à linha de base. Aí tu começa a fazer aprisionamento de ar.
Então, tu percebe que o tempo ins tá legal, mas o tempo ex ficou curto. Por quê? Porque tu aumentou muito o ins. Se tu aumenta muito o ins, o ex diminui, sem tu querer. É uma consequência, tá? Então, o modo PCV, eu dou uma dica. Tem um valor que vai dar certo na maioria dos casos, tá bom? Que é tentar deixar alguma coisa aqui próxima de 1 segundo. Pensando em paciente adulto, independente do sexo. 1 segundo não vai ser tão longo para prejudicar essa janela de tempo e também não vai ser tão curto para prejudicar o volume corrente, tá? Então tem que saber que o tempo inspiratório ele vai também influenciar o volume corrente em modo PCV, tá bom? Outra coisa que tem aqui que é novo em modo PCV, rise time, tá? Que aqui está escrito como tempo de subida. O que é esse rise time? O rise time é isso aqui, ó, tá? Tá aqui o gráfico de pressão, subiu, chegou no limite que eu quero, desceu. Quando eu vejo um gráfico desse desenho aqui, ó, aí eu vou aqui e tal, no próximo ciclo, o meu rise time, eu vou aumentar ele. Ele estava em 0, eu vou jogar ele para 0,2 segundos, que é geralmente o máximo que a gente ajusta de rise time. No máximo, assim, estourando 0,3, tá? Mas na maioria dos casos, até 0,2. Quando eu faço isso, mexo, o gráfico de pressão ele vai mudar. O início dele, em vez de subir retinho, como foi aqui, ele já vai subir, ó, mais inclinado. Mais inclinado. Vai chegar no tempo. Tu percebe que aqui ele subiu bem reto e aqui ele já vem um pouquinho mais inclinado? Sim. Então, é um ajuste muito sutil, tá? Esse ajuste sutil, o pessoal gosta de chamar isso aqui de ajuste fino da ventilação. Então, quando tu ouvires esse termo aqui, não sei o que, eu realizei um ajuste fino. Então, o pessoal tá querendo falar sobre quem? Rise time. Rise time. E esse rise time ele vai ter nomes diferentes, dependendo de modelo e marca. Então, tem ventilador mecânico que vai ter esse nome mesmo, rise time. Tem outros que vão chamar de rampa. Tem outros que vão chamar de slope. Tem outros que vão chamar de tempo de ataque. Tem outros que não vão chamar de nada. Só vão te mostrar um desenhinho. Tu vai rodando para a direita, aumentando ele, aí tu vai ver um desenho cada vez mais ficando mais deitado, entendeu? Aí tu vai rodando para a esquerda e tu vai ver o desenho vai ficando cada vez mais reto, entendeu? Ele vai te expressar aquilo de alguma forma, ou por desenho, ou vai usar aqui um nome diferente, mas o nome mesmo tradicional é rise time, que é esse tempo de subida, esse tempo de ataque aqui, tá? E o rise time é mais uma variável que ela vai influenciar também no volume corrente. Então, se você pesar muito a sua mão aqui, ó, por exemplo, eu vou aumentar ainda mais o rise time para 0,4. Como é que ficaria um gráfico aqui? Ele viria bem deitado, ó, bem deitado. E quando fosse atingir o limite de pressão que eu escolhi, o tempo in já praticamente já teria acabado. Porque era para ele ter esse desenho aqui, ó. E tudo isso aqui, ó, eu abri mão. Eu abri mão disso pro rise time, tá? E aí ele atingiu o máximo de pressão já do meio pro final do tempo inch. Então isso aqui vai consequentemente me gerar um volume menor. Se eu aproveitei menos tempo, tá? Imagina que tu tem 1 hora para comer. Tens 1 hora para comer. Aí começou o tempo. Aí tu não come. Quando falta 5 minutos, aí tu vai querer comer. Não vai dar para encher tudo. Entendeu? 1 hora era para todo mundo. Esse aqui teve 1 hora. Esse aqui teve 1 hora. Esse aqui teve 1 hora. Mas cada um aproveitou a sua 1 hora de uma forma diferente. E essa 1 hora que eu botei aqui foi só um exemplo.
Mas o que é essa 1 hora? É o tempo inspiratório, que vai ser igual para todo mundo. O tempo ins não é fixo no modo PCV? É. Então, como tu vai aproveitar esse tempo inspiratório, aí já é com o programador. Então tem que ter cuidado. Professor, Pode falar. quando acontece isso, o paciente na mecânica dele, ele fica mais ofegante, alguma coisa desse tipo? Depende. Tem paciente que vai te pedir, tá bom? Vai te pedir um rise time mais acelerado, tá? E outros pacientes que já vão pedir para tu baixar o rise time. Quer dizer, desculpa, baixar não, vou usar o termo correto. Tem pacientes que vão te pedir que tu ajuste um rise time mais acelerado, tá? Seria um rise time menor. E vão ter pacientes que já vão te pedir que tu deixe o rise time aumentado. Percebeu a diferença de um gráfico para outro? Sim. Tá? Qual vai ser um e qual vai ser outro? Geralmente, esse rise time mais rápido aqui, ele vai dar bom quando a mecânica do teu paciente mecânica dele tá ok. Tá? Então é aquele paciente que está em ventilação, mas tem a mecânica boa. Então deixar rápido assim não vai gerar problema. Tá? Mas às vezes tu pode ter um paciente com a mecânica ruim. Então se tu tem um paciente com a mecânica ruim e tu deixa esse tempo de ataque aqui muito rápido, tu vai abrir o pulmão muito abruptamente, pode acontecer isso aqui, ó. Opa! Ele ultrapassa o valor de pressão que tu ajustou. Esse ponto aqui que ultrapassa, nós chamamos isso aqui de overshoot. Foi logo no início, então overshoot de entrada. Isso aqui é um sinal de uma sincronia chamada fluxo excessivo. Então, se tu tens um paciente nessa situação, onde tu deixou aqui o teu rise time em 0 segundos, aí ele vai subir de uma vez, ó, plou, 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 tá? Aí aconteceu isso aqui, então o que que você tem que fazer para ajustar? Dá uma quebrada nessa pressurização. Ó, dá essa quebradinha aí. Como? Vai ter que dar uma aumentadinha no teu rise time. Até 0,2, 0,3 segundos é aceitável, tá? Aí você aumenta o rise time, aí resolve esse problema. Aí ele já vem um pouquinho mais deitado, aí aquela espícula que estava formada lá, ela sumiu. Não está mais gerando a sincronia de fluxo excessivo, tá? Então essa, Carol, é uma justificativa para você aumentar o rise time, tá bom? Ah, professor, e quanto é que eu tenho que diminuir? Pode diminuir sempre que o teu paciente não tiver esse problema aqui de overshoot. Eu, particularmente, eu gosto sempre, tá, Carol? Sempre de deixar um rise time em 0,2 segundos. Por quê? Vai dar bom para as duas situações. Se meu paciente tiver uma mecânica boa, ele não vai se queixar disso aqui, não. Mecânica é boa, beleza. Se ele tiver uma mecânica ruim, eu já vou estar resolvendo esse problema aqui já previamente, ó, do overshoot. Então, se ele tiver a mecânica ruim, deixar um pouquinho de rise time já vai ajudar a você não abrir o pulmão de uma vez. Então, geralmente, o rise time a gente deixa ajustado próximo ali de 0,2 segundos, geralmente, tá? Então, rise Tem time... alguma patologia, professor, para essa sincronia ou pode acontecer por Não, vários não, motivos? por vários motivos, tá? Basta que você veja esse sinal aqui, já é a sincronia de fluxo excessivo, tá bom? Ok. Basta que você não tenha uma patologia que é mais comum. Não, não tem. Tá bom? Beleza? Beleza. Então já falamos de delta, frequência, tempo, rise time. Então
deixar ali um rise time no máximo, tá? No máximo até 0,3 segundos, mas geralmente eu deixo alguma coisa aqui 0,2 na maioria dos casos, tá? FO2 já falamos, não mudou nada, tá bom? FO2 sempre olhando a saturação alvo, que é de 92 a 96%, e também PIP em PCV não mudou nada, tá? Ok. Você sempre ainda continua levando em consideração aquela variação de 5 a 8. Tem problema no pulmão? Não é obrigado tu chegar com um valor mais alto. Obrigado não é, mas se tu tá avaliando que já previamente ali no início da tua avaliação, o paciente tem problema pulmonar, aí você pode aumentar a PIP no início até 8, tá? Ah, não tem nada e tal, pode começar com 5. Tô em dúvida, coloca 5, tá bom? Coloca 5. Então tudo isso aqui não mudou. Então, pensando nessas variáveis que são diretas no modo PCV, o que realmente é diferente aqui? O delta de pressão, que é novo, e rise time, que é novo. Frequência, tempo, FO2 e PIP já tinha, não muda muita coisa. Tá bom? Não vai mudar muita coisa. Beleza? Beleza. Tá? Variáveis indiretas agora em PCV. Também não vai mudar. Aqui não mudou absolutamente nada. A pressão de pico a gente vai continuar avaliando do mesmo jeito, tá bom? A pressão de pico não é a pressão que vai chegar lá no teu alvéolo, então para isso a gente precisa do quê? Da pressão de platô. Então a pressão de pico, geralmente a gente deixa ela limitada nos alarmes de pressão até 40, né? No máximo. Platô tem que ser menor do que 30, tá? Mas para avaliar o platô, ver que tá zerado aqui, porque eu preciso realizar uma manobra. Qual que é a manobra? De pausa inspiratória. Aqui no modo PCV, é bom lembrar que eu não tenho aquela pausa contínua. Tipo volume, tá vendo isso aqui? Eu posso deixar isso aqui pro ventilador fazer para mim de graça. Em PCV não tem isso. A pausa contínua não existe mais. Mas eu posso fazer ela manual sempre que eu precisar. Então tem que meter o dedo na pausa e soltar. Então, no máximo, até 0,5 segundos. Saturação, mesma coisa. Frequência total não mudou nada, sempre vai comparar com a programada. Esse tempo aqui vai bater com esse mesmo tempo que eu ajusto aqui, ó. Relação ins e ex, eu só te ensinei a calcular ela para tu fazer provas futuras, tá? Sim. Mas o mais importante do que ficar na hora beira-leito, batendo cabeça com isso, chegou e... Não, tu tem que observar sempre que o tempo inspiratório que tu ajustou está proporcionando um tempo ex suficiente para o fluxo voltar para a linha de base. Então, isso tu pode olhar para o ventilador mecânico. Por exemplo, se tu fizesse essa pergunta para mim, Walter, como é que tá essa relação ins e ex aqui para esse paciente? Tá boa? Eu ia responder sim, tá boa. Por quê? Porque eu estou tendo tempo expiratório suficiente para o gráfico retornar para a linha de base. Então significa que tudo que está entrando de ar está saindo totalmente. Está ótimo. É a melhor avaliação. Em vez de bater cabeça com isso, a beira-leito, que não se deve fazer isso, olha para o gráfico. O fluxo está voltando para a linha de base? Tá. Então o tempo expiratório está sendo bom do teu paciente. Não precisa fazer cálculo nenhum, só olhar. Tá? Volume minuto. Como é que eu chego no valor do volume minuto? É o volume corrente vezes a frequência respiratória, tá? Então ele está pegando esses 400 aqui, ó, e 71 e multiplicando pelos 14, já que o paciente está encostado. Então se tu pegar 471 vezes 14, tá? Vai dar o teu volume minuto, alguma coisa aqui próximo de 6,6, tá? Então, bora fazer isso na prática, só para ver se o Walter tá falando a verdade. Aqui, ó.
Tá? Então, 471 vezes 14, olha lá. 6,59. Arredondando, 6,6. Beleza? Beleza. Então, isso aqui a gente já sabia, também não mudou, tá? E um volume minuto bom é aquele volume minuto que chega próximo a 6. Aqui tá 6,6, tá ótimo. Não exatamente em 6, mas próximo de 6, tá? Volume ins e ex também não mudou nada, já vimos isso. Sempre comparar, tudo que está entrando tem que estar saindo. Se não tiver precisamente como está aqui, ó, pequenas oscilações são aceitáveis. Então vamos dizer que tu tem aqui de VTI, que é o volume inspirado, 471. Aí o VTE, que é o expirado agora, tá dando 460. Opa, tem uma diferençazinha. De quanto? 11 ml. É aceitável? Aceitável. Tá? Essa diferença até 15 ml, 20 assim, estourando. Chegou em 20, já começa a ficar preocupado. Tá? Se essa diferença chegar perto de 20, porque tá escapando o ar por algum canto. Isso pode atrapalhar teu paciente alguma hora. Então, pequenas oscilações, pequenas diferenças são aceitáveis. Até 10, 15. Acima de 20 já vai prejudicar tua ventilação, tá? Então tu percebeu que tudo isso que eu falei só foi uma revisãozinha do que a gente já maceteou bem, tá bom? Um por um, como calcula, como faz as manobras. Então aqui não mudou nada. Só o que realmente tem de diferente é delta e rise time. Beleza? Beleza. Alguma dúvida em relação ao modo PCV? Não, tranquilo. Então, ó, falamos de pressão em e delta, falamos de delta versus volume, tempo versus volume, rise time também versus volume, tá? Isso aqui falamos lá no início. Essa P20 mais a PMUS é a possibilidade do teu paciente respirar, tá? Então, por exemplo, tá aqui o gráfico, vamos fazer bonitinho aqui, tá? Tá aqui o gráfico de pressão, o paciente fez força para respirar, teve o ciclo, chegou no limite que eu determinei, acabou o tempo índice, tá? Então aqui, ó, teve queda de pressão aqui, então foi o paciente que disparou a máquina, tá? Só que tem uma outra linha que a gente não vê na beira do leito, que é essa aqui de baixo. Essa linha é a PMUS. Tem software de ventilador mecânico que deixa tu ver a beira-leito, mas tu tem que ter um catéter específico para isso. Geralmente, na nossa realidade, a gente não tem. Só em grandes centros de estudo, tudinho. O que é a P20? A P20 é o que representa esse gráfico bonitão aqui, ó. P20. É a pressão da máquina que eu ajustei. Ah, eu quero um delta de 10, então vai ser um delta de 10. Tá, o delta de 10. Ah, eu quero um delta de 15, então vai ser um delta de 15. Tudo isso é P20, tá bom? Então, em PCV, vai ter uma soma da P20 mais a PMUS, tá bom? E essa soma vai influenciar onde? No volume. Então, se o paciente fizer mais força, o volume vai aumentar. Se ele fizer mais força, o volume vai aumentar. Não é só a P20 que vai influenciar o volume, a PMUS também. Porque o volume é livre no PCV. Se ele fizer mais, vai ter mais. Tá ok? Em modo volume controlado, não era possível isso. Por mais força que o paciente fizesse, o volume não ia aumentar. Porque o modo não tem essa característica. Tá bom? Ok. Pode passar do modo PCV? Pode. Beleza, tá? Então, em PCV praticamente é isso.
Pensando agora no paciente que está predominantemente ativo, né, com drive ventilatório dominante, ó, esse simulador aqui mecânico que é o Sim4Vent, ele traz a linha vermelha para a gente ver, ó, tá? Tá aqui a Prevent. Em PSV, não tem nenhuma possibilidade do paciente não estar ativo, senão ele não fica. Por que em PSV? Quando eu olho para cá para baixo, para as minhas variáveis que são diretas, cadê a frequência respiratória? Cadê aqui embaixo? Sumiu. Eu não tenho como mais ajustar. Então, em modo PSV, ele só vai dar bom para o paciente ativo. Se não tiver bem ativamente, não vai entrar. Tá? Se não tiver bem ativamente, ele não vai entrar. Tá bom? Outras características são muito parecidas com o PCV. Aqui, aqui o volume, ele também vai ser livre. O fluxo também vai ser livre, igualzinho como era antes. A pressão é fixa. Ela só mudou de nome. Qual que é o nome novo dela? PS, pressão de suporte. E a pressão de suporte, ela sempre será a pressão acima da PIP. Opa, tu já ouviu esse termo. Não era o delta de pressão? Então quer dizer que delta de pressão é igual à pressão de suporte? Nesse caso aqui em PSV, sim. Tanto o delta de pressão quanto a pressão de suporte, ambos serão a pressão acima da PIP. Ambos serão. Tá bom? Aí bora falar de números mágicos. Números mágicos. Sempre bom a gente ter mais ou menos uma margem, né? Uma zona. Sim. Pensando em pressão de suporte, uma margem que me deixa confortável é alguma coisa entre 5 até 12 de pressão de suporte. Por que até 12? A maioria dos pacientes que estiveram com pressões de suporte acima de 12, alguma coisa não estava boa. Muita pressão. Porque pensa comigo, o modo PSV é um modo onde o paciente tem maior domínio. É o modo que ele tem maior controle, maior liberdade de condução. Eu não posso aceitar um paciente com tanta liberdade assim se ele não se garantir. Não é verdade? Tu Sim. nunca vai liberar teu filho para fazer uma coisa se tu não tem confiança nele, se tu não sente ou não avaliou que ele tem responsabilidade para dar conta do recado. Aqui é a mesma coisa. Então, se tu tem um paciente em modo PSV, que para ele, supostamente, né, entre aspas, atingir lá um volume bom, ficar menos cansado, para isso, tu tem que estar colocando uma pressão de suporte de 15, 16, 18. É muita pressão de suporte, é muita. A coisa não tá boa. Melhor retornar um pouquinho a estratégia, tá? Talvez botar uma sedação, voltar aí para modo controlado, a pressão ou a volume, tá? Alguma coisa não tá boa ali. Pode ter algum fator clínico, Walter, influenciando nisso aqui? Pode. Pode estar agitado e tal. Então tem que avaliar. Esse paciente ele está agitado ou é algum problema do ventilador? É mais difícil avaliar o paciente ativo. O passivo é mais fácil. Agora o ativo leva muitas coisas em consideração, tá? Carol, a gente fez 1 hora agora de mentoria. Para a gente dar continuidade, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, tá bom? De 10 minutinhos no máximo, tá? Tomar uma água, levantar um pouquinho, tomar um café. Aí a gente retorna, tá bom? A gente vai retornar desse ponto aqui, ok? Tá, professor. Tá joia. Quando 10 voltar, minutinhos, né? 10 minutinhos. Quando voltar, já fala logo. Volta a gravar, tá? Não esquece. Ah, tá. Não Tá esqueci. bom? Tá bom. Um abraço. Beleza, professor. Gravando certinho. Professor, Oi.
o seu endereço no final da aula para mandar um presente pro senhor de final do ano, viu? Presente? Ah, presente eu gosto de presente. É, para lhe entregar final do ano. Tá jóia, depois eu te mando, tá? Beleza. Só para me não esquecer também, porque toda vez eu tenho para pedir pro senhor e eu esqueço. Tá jóia. Ah, obrigado, tá? Então, bora retomar. Então, modo PSV, né? Então, muita semelhança com o PSV, tá? Principal diferença é que aqui não tem outra opção. O paciente vai ter que estar ativo mesmo, né? Então, olhando para o modo PSV, o que realmente tem de diferente aqui? Pressão de suporte é a mesma coisa que o delta de pressão. Então, já tinha, tá? Isso aqui já tinha, tá? Rise time aqui, ó. O rise time já tinha lá. Então, alguma coisa perto de 0,2 segundos vai dar bom na maioria dos casos, tá? Vou pular aqui. FO2 já tinha. PIP, mesmo raciocínio, tá? Mesmo raciocínio. Pensando em PSV, você não pode ter ali uma PIP maior do que 10. Se teu paciente precisa de valores acima disso, talvez não seja prudente estar em modo PSV. Tá bom? Talvez a condição clínica dele ainda não lhe favoreça de estar de forma segura no modo PSV. PSV é um modo ventilatório onde o paciente tem que ter, né, algumas necessidades ali. Por exemplo, uma FO2 tem que ser uma FO2 menor que 60%, tá? Uma PIP menor do que 10, tá bom? Uma pressão de suporte ali variando de 5 até 12, tá? Mas por que eu deixei em aberto essa porcentagem de ciclagem? Porque a porcentagem de ciclagem realmente é o que é único do PSV. Só ele tem essa variável e a gente vai aprender a mexer nessa variável, tá? A porcentagem de ciclagem, ela é uma forma indireta de você influenciar o tempo inspiratório. Por que influenciar? Porque eu não controlo. Quem controla é o próprio paciente, tá? Ele faz o próprio tempo dele. O modo PSV dá liberdade para isso. Mas, eu posso influenciá-lo, tá bom? E pensando em influenciar o tempo inspiratório, não existe melhor variável do que a porcentagem de ciclagem. Então, geralmente, as máquinas, elas vêm pré-ajustadas já em 25 a 30%. E na maioria dos casos, isso aqui vai dar bom, tá? Na maioria dos casos, isso aqui vai dar bom. Se um paciente estiver numa situação clínica favorável, ele vai ficar bem em PSV com uma porcentagem de ciclagem perto disso aqui. Mas mesmo assim, devido a alguma circunstância clínica, você quer ali influenciar ele a ter um tempo INS maior ou menor. Por que eu me preocuparia com isso? Bora imaginar que eu tenho um paciente que ele é DPOC, um paciente que é obstrutivo, tá? Paciente que já tem um padrão crônico, paciente enfisematoso, paciente DPOC. Paciente DPOC, tá? Se for um DPOC, ele vai gostar de um tempo INS longo? Não vai gostar. Não. DPOC gosta de tempo INS curto para que o tempo expiratório dele seja longo. É isso que ele precisa. Ah, então se eu tiver um paciente assim, PSV, esse paciente, eu posso tentar influenciá-lo a ter um tempo INS menor para alongar mais o eixo dele. Como? Mexendo na porcentagem de ciclagem, tá?
mexendo na porcentagem de ciclagem. E a porcentagem de ciclagem ela vai ter uma relação inversamente proporcional ao tempo. Tá? Então, a porcentagem de ciclagem ela é inversamente proporcional ao tempo. Então, se tu pega esse valor que é 30 e eu aumento para 40, se eu aumentei para 40, o tempo ins vai cair. Entendeu? Então, geralmente, pacientes que são DPOCs ficam melhores trabalhando com porcentagens de ciclagens mais altas. Geralmente entre 30% a 50%, no máximo 50%. Geralmente. Tá bom? E os outros casos? Os outros casos vão trabalhar bem com porcentagens de ciclagens mais baixas. De 25% para baixo, por exemplo. Professor, aquele SARA, que o pulmão fica mais resistente, ele se enquadra também aí nesse 30, 50? Tu achas que um paciente que está com um quadro de SARA vai ficar bem em PSV? Não. Então não é o momento. Entendeu? É. Tá? Se a gente fala em PSV, ele tem que ter uma mecânica, no mínimo, aceitável. O paciente de SARA não vai ter uma mecânica aceitável. Tá bom? Tá, ok. Então, inicialmente, Walter, como é que você ajusta aqui a porcentagem de ciclagem? Eu deixo uma porcentagem de ciclagem geralmente próxima aqui de 25%. Tá? Inicialmente eu deixo aqui. Aí se eu percebo que esse paciente precisa de um tempo ex mais longo em um INJ, eu vou ter que encurtar o INJ, né? Aí eu subo ela para 30, subo para 40, vou analisando. Ah, eu preciso de mais tempo ainda, vou até 50%. Para deixar o tempo expiratório bem longo para ele, se for um DPOC. Se não for, na maioria dos casos, eu deixo ele ajustado próximo de 25%. Tá bom? Beleza. Beleza? Tá? Uma coisa que é muito importante, deixa eu seguir aqui o nosso roteiro. Tá? Então, PSV e delta de pressão é a mesma coisa, já falei. Estou falando agora sobre porcentagem de ciclagem, tá? Então, como é que funciona essa questão mesmo da porcentagem de ciclagem? A porcentagem de ciclagem, ela vai ficar observando o gráfico de fluxo, tá? Então, o gráfico de fluxo vai atingir um pico. Depois vai ter a fase expiratória. Tá bom? Esse pico aqui vai toda hora ficar mudando. Uma hora é mais alto, uma hora é mais baixo, uma hora é mais alto, uma hora é mais baixo, uma hora... Porque é PSV. Tá bom? Modo PSV, o paciente vai ficar mudando esse padrão. Mas uma coisa a gente tem certeza, é que o pico aqui, ó, que o nome inclusive é pico de fluxo inspiratório, esse máximo aqui, ele é quanto? 100%. Olha como os caras foram inteligentes. Tá? Esse máximo é 100%. Aí você vem descendo aqui o fluxo, né? Ele vem desacelerando. 90, 80, 70, 60, 50. Opa, chegou na metade do caminho. 50%. Se por acaso você quisesse deixar a tua porcentagem de ciclagem em 50%, o tempo inspiratório teria esse percurso aqui, ó. Eu viria até aqui, até esse ponto. Bem aqui, o tempo ins ia terminar e o tempo ex ia começar aqui. Aí ia começar aqui, ó. Entendeu? Tá? Entendi. Ia começar aí. Tá bom? Ah, não, eu quero um tempo ins um pouco maior. Aí você tem a opção, descer mais. 40, 30. Geralmente as máquinas vêm aqui assim, ó. Entre 30
e 20, mais ou menos aqui assim. Vou dizer que aqui mais ou menos tem uns 25%. Aí você vai ter um tempo ins mais alongado. Você vai demorar mais tempo para ele terminar. Ó, lá embaixo. Então, tu percebeu que quando você baixa a porcentagem de ciclagem, o tempo ins acaba aumentando. Se você faz o caminho oposto, se você pega a porcentagem de ciclagem e aumenta ela, o tempo ins vai baixar. E aí a gente vai ajustando para cada paciente isso. Mas geralmente, tá? Geralmente uma porcentagem de ciclagem próxima de 25% vai dar bom para a maioria dos casos, tá? Vai dar bom na maioria dos casos, tá bom? Ok. Quando a gente fala em modo PSV, a gente está falando de participação do paciente. Então existem diversas variáveis no ventilador mecânico, ou por dados, ou por manobras que a gente realiza, que a gente avalia a participação dele. E tem uma que nós vamos dar destaque aqui agora, que é a P01. O que essa P01 avalia? Ela avalia o drive ventilatório do paciente. Avalia o drive ventilatório dele. Tá? Então, tu pode ter 3 possibilidades. Possibilidade 1, ou tu tem um drive normal, que para eu considerar um drive normal, a P01 tem que estar entre 1,5 a 3,5, tá bom? Posso ter uma outra possibilidade. Esse drive pode estar aumentado, hiperestimulado, exacerbado, se essa P01 tiver maior do que 3,5, tá bom? Ou pode só ter um drive diminuído, que é quando a minha P01 já tem valores abaixo de 1,5. E o que é o drive ventilatório? O drive ventilatório é o centro respiratório, é o comando da respiração. E diversos estudos já trouxeram, tá, algumas associações com esse drive aqui e esforço muscular, tá bom? Então, a P01, ela pode estar relacionado com a pressão muscular do paciente. Então, se o paciente estiver em alguma condição clínica ali, que ele está fazendo mais força para respirar, na grande parte dos casos, a P01 também vai estar mais alta, tá? Contrário também pode acontecer. Se tens um paciente fazendo pouca participação, pode ser também que a tua P01 esteja mais baixa. Então, a P01 ela pode ter uma associação com a PMUS. Pode ter. Sempre tem? Não. Nem sempre. Mas em grande parte sim. Tá? E essa medida aqui de mecânica ativa pela P01, ela é muito, muito sensível a uma situação, que é a situação do drive estar exacerbado. Então, ela é muito sensível a essa situação aqui. Como assim sensível? Geralmente, quando o paciente está fazendo muito esforço, a P01 vai estar alta. Isso é o nível de sensibilidade. Muito, 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 muito próximo disso aqui ser verdade. Então, a gente começou a monitorar a participação do paciente olhando a P01. Ah, quanto é que está a P01? Está lá no ventilador mecânico, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Tá bem aqui ela, ó. P01.
Tá quanto? 1,7. Então, significa que esses ajustes ventilatórios aqui que eu coloquei estão proporcionando uma P01 de 1,7. Qual que é o padrão dela de normalidade? 1,5 a 3,5. Então, se está entre 1,5 a 3,5, eu posso considerar que esse drive está normal. Tá bom? E aí, eu te trouxe isso aqui, ó, para te auxiliar na tua avaliação. Que são respostas compensatórias esperadas em PSV. Esperado, tá? Então, eu tenho também 3 situações bem parecidas com aquelas outras que nós vimos aqui, ó, de demanda. 3 situações. E aqui nas respostas compensatórias esperadas em PSV, posso ter essa primeira situação aqui, ó, onde os parâmetros que eu coloco no ventilador, e aí eu chamo a atenção para um em especial. Pressão de suporte, tá? A pressão de suporte que eu ajustei está em equilíbrio com o esforço muscular do paciente, que aqui eu vou chamar atenção para quem? P01. Isso aqui é um sinal de normalidade. E aí tem um nome técnico para isso. O nome técnico disso aqui é normoassistência ventilatória. Ah, meu paciente está em normoassistência ventilatória. Então significa que a pressão de suporte que eu ajustei está me dando uma P01 aqui entre 1,5 a 3,5. Beleza? E aí, se você tiver essa situação, o que eu faço? Mantenha a pressão de suporte, por exemplo. Mantém. Tá? E aí eu posso ter os cenários de desequilíbrio. Eu posso ter um cenário onde eu coloco uma pressão de suporte muito alta. Se eu aumento muito a pressão de suporte, para que o paciente vai querer participar muito da ventilação? Ele vai reduzir a participação dele. Então, a tendência é que essa P01 baixe. Essa situação aqui, ó, de desequilíbrio, onde a pressão de suporte está muito alta e proporcionando uma P01 baixa, nós chamamos de superassistência. Então, eu estou super assistindo o meu paciente. Se esse aqui for o meu cenário, se a minha P01 tiver menor do que 1,5, 0, alguma coisa, para resolver esse problema, por exemplo, eu posso reduzir a pressão de suporte. Já que a culpa disso é porque eu estou dando demais, então eu tenho que equilibrar essa gangorra o quê? Descendo um pouco mais essa pressão de suporte aqui para baixo. Aí eu posso ter uma terceira situação, que é essa daqui, ó. Onde eu ajusto uma pressão de suporte agora baixa. Estou dando pouca ajuda para o meu paciente. E aí ele começa a fazer um esforço muito alto. A P01 dele começa a ficar maior do que 3,5. Se essa for a situação, esse meu paciente é classificado dentro de um cenário de subassistência ventilatória. E nesse caso, o que eu poderia fazer? Por exemplo, aqui, aumentar a pressão de suporte. Então, para equilibrar agora essa gangorra, eu tenho que pegar esse suporte e aumentar ele um pouquinho. Então, você pode ter essas 3 situações no modo PSV. E aqui eu chamei a atenção para nós acompanharmos essa participação do teu paciente analisando a P01. Tá bom? A P01. Aí o que acontece com essa P01? Depende muito da máquina e modelo do ventilador. A maioria deles, tá, os mais atualizados, vem desse jeito. Já aparece na tela para ti, ó. Em algum local da tela vai estar lá, P01. Às vezes tá numa segunda tela, tem que tocar um botãozinho ferramenta e tá aqui, P01. Aí tem ventilador mecânico que pede para tu clicar, iniciar. Aí tu clica manualmente, aí ele faz uma manobrinha lá e tá, valor da P01.
Tem outros que já dão ao vivo de graça, on time. São os melhores. Vai depender de modelo para modelo de ventilador. O mais importante é que tu saiba avaliar o que? Interpretar o que está acontecendo. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos citar aqui que essa P01 aqui, ela não está 1,7, tá? Vamos imaginar que a P01 aqui deu 4,2. O que você deveria fazer com a pressão de suporte para resolver esse problema? Eu deveria... Olha para cá, ó. Em qual dos 3 cenários que esse paciente tá, que eu acabei de colocar? Tá com a P01 muito alta. Ó, vou deixar aqui, ó. Situação 1, situação 2 e situação 3. Qual dos 3 que teu paciente tá? Tá aqui ele, ó. P01 de 4,2. Tá aqui, né? Então ele tá classificado em qual circunstância? Subassistência. Beleza. O que você precisa fazer para resolver? Aumentar a pressão de suporte. Beleza. Aí você vem aqui nesse 8, aí tu dá uma aumentada para 10 e olha quanto é que vai dar. Ah, baixou só um pouquinho para 3,9. Aumenta mais um pouco para 12. Ah, baixou só mais um pouquinho, veio para 3,6. Tem que aumentar mais do que 12, 14, já começa a ficar de olho. Talvez alguma bronca esteja acontecendo ali. Entendeu? Tu não pode ir subindo eternamente ela. Tu tá indo no sentido correto, mas tudo tem um limite. O limite do PS, professor, ele vai, tipo assim, 14 já tá, a gente já tem que ficar de olho, é isso? Já tem que ficar de olho. Até 12 tá legal. 14, 15, acima disso já tá complicado. Tá? Beleza? Beleza. Aí agora eu vou te dar uma outra situação. Tá aqui teu paciente em PSV aqui, ó. Aí a P01 dele tá 0,5. 0,5 a P01. Tá? Em qual dos 3 cenários ele tá? Ele tá na 2. Que é classificado como? Superassistência. Nesse caso, o que você precisa fazer para resolver? Aumentar a pressão, ou diminuir a pressão de suporte. Exatamente. Aqui tá 8. Para quanto tu diminuiria? 6. É sempre bom ter sempre esse dedo gentil. Vai de 2 em 2, de 1 em 1, bem sentido. Aí baixou para 6, é de 0,5, ela foi para 0,9. Dá para baixar mais a pressão de suporte? Dá. Dá. O mínimo é 0, tá? Aí baixou lá para... Pode ficar 0? Pode, tá? Mas geralmente a gente segura ali o mínimo 5. Beleza. Suporte de 0, pode ser, pode, mas geralmente a gente faz ele só quando a gente está pensando em fazer um teste de respiração espontânea no paciente para estubar, tá? Para estubar. Então não vai estubar, deixa um suportezinho mínimo ali de 5, tá? Não vai dar ruim não. Aí você deu 0,9, aí tu baixou lá para 5. Aí ficou variando ali 1,2, 1,3. Aí dá uma olhada mais global. Ah, ele tá sedado ainda. Dá para reduzir um pouquinho mais a sedação? Aí reduzir um pouquinho. Aí a P01 dele aí veio para alguma coisa perto de 2. Ótimo. Tá bom. Aí segura. Tem várias coisas que podem influenciar essa P01. Sedação pode influenciar. O paciente não ser mobilizado pode influenciar. O paciente está muito desnutrido, emagrecido, muito fraco, pode influenciar, tá? Então não é só a pressão de suporte. Várias coisas podem influenciar a P01. O paciente está nervoso, P01 vai o quê? Vai subir. O paciente é muito fraco, caquético, emagrecido, desnutrido, vai ter pouca força. Geralmente vai ter uma redução da P01. Ah, o paciente está sedado ainda, pode reduzir a P01. Aí tirou a sedação, pode melhorar, dar um despertar, pode subir ela. E isso fica dinamicamente sendo avaliado.
Assim como a gente avalia a saturação o tempo todo dinamicamente, quando o meu paciente está em modo PSV, a gente fica também o tempo todo analisando, avaliando aqui a P01 dessa forma. E aí a gente vai aumentando, vai ajustando, analisando aqui, aumenta um pouquinho mais o suporte, diminui e tal, vai vai ajustando devagar, tá? Eu te enviei um formato de texto, tá? Para você fazer em formato de exercício, tá bom? Uhum. Que vai finalizar a tua carga horária desse módulo 1. Mas eu vou abrir aqui para a gente pelo menos pegar aqui 1 ou 2 modelos, tá? Cadê? Lá em cima, prof. Tá aqui. Aí a terceira. Tá aqui, tá? Olha lá, cara, eu te mandei essa mensagem aqui, tá? O que é essa mensagem? Essa mensagem são alguns pequenos casos clínicos, tá bom? Para tu exercitar, tá? E por que eu te passei isso? Porque quando a gente pensa principalmente na proposta inicial, tá, da ventilação mecânica, o que eu vou te falar é meio perigoso, então tu vai ter que ter uma certa cautela a maneira que você for interpretar isso, tá? Que eu vou te falar. Quando a gente pensa em ventilar o paciente, tá bom? Tudo que está no caso clínico, tá? Tudo isso aqui, nem tudo é necessário. Vou te falar que a maioria não é. Algumas coisas vão ser importantes, a gente vai exercitar isso agora, tá? Então tá aqui o meu ventilador mecânico, tá bom? Tá aqui o meu ventilador mecânico. E a gente vai pegar um caso clínico desse. Escolhe aí um, de 1 a 10. 4. Beleza. Então, você vai abrir um bloquinho de nota, tá? Para lhe auxiliar, tá bom? E a gente vai começar a analisar esse caso clínico. Começa a ler o 4 para mim. Ana, de 55 anos, mede 1,68. Parou. Parou. Primeira informação relevante que eu tenho que ter anotado a parte é a 1,68. altura. 1,68. No aplicativo, eu não vou botar vírgula, tá? Vai botar direto. Então, essa aqui é a altura dela. Então, o primeiro ponto é esse. Continua. Pesa 75 quilos. Para. Isso aqui é pegadinha. O peso da pessoa não vai influenciar em nada para a ventilação. Não é esse peso dela aqui que eu levo em consideração na ventilação mecânica. O que eu levo em consideração na ventilação mecânica? Peso predito do paciente. Tá? Então nunca caia nessa pegadinha que sempre eles colocam em prova, tá? Continua. Foi diagnosticada com DPOC exacerbada. Parou. Essa informação é uma informação importante, tá? Então, o diagnóstico é uma coisa importante para a nossa ventilação, tá bom? Uma paciente DPOC, tá? Altura, diagnóstico. Vai lá, continua. A radiografia mostra hipersuflação e o exame de TC evidencia bolhas efizematosas. Para. Tá? O quadro pulmonar, ele também é importante. Quando tu vais avaliar, como é a forma de avaliar o quadro pulmonar? É uma pergunta simples. Paciente tem problema no pulmão? Sim ou não? Sim. Então tu vai escrever aqui, ó. Parte pulmonar, sim, tá? Vou botar de outro termo, tá bom? Vou botar assim, comprometido.
Então, tem 3 coisas que são importantes. Tá bom? Continua. Ana está sem drive ventilatório. Para. Drive. Sem drive, o paciente tá sem drive. Ele está sem... Tá. Sem. Outras palavras, ele tá passivo. Passivo. Tá bom? Continua. Seus exames laboratoriais mostram PaO2 de 55 Como é que fala, professor? Só milímetro de mercúrio. Pode só continuar. 55, PCO2 de 60. PCO2 de 60 e hemoglobina glicada de 7,5%. Beleza. Outra coisa que é importante é isso aqui, ó. O sexo. É Ana, né? Ana. Feminino. Então, o sexo é feminino. Tá bom? Então, de toda a história clínica, toda a história clínica, tu precisa de 5 informações apenas. Tu pode ter um texto gigantesco, tu pode ter várias informações no teu paciente, mas tu precisa, para ventilar ele inicialmente, só da altura, diagnóstico, se esse pulmão é comprometido ou não, geralmente tá por raio-x isso, ou por uma ATC, se o drive está presente ou não, e o sexo. Então a gente tem o quê? 5 pontos importantes. Então esses 5 pontos importantes é que eu preciso para minha ventilação. Eles vão me responder tudo, tá? Por exemplo, vou fazer uma combinaçãozinha aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, altura e sexo, vão me responder a me ajudar o quê? A achar o peso predito dela, para me dar o meu volume corrente dela inicial de 6 a 8 ml por quilo. Então, esses 2 pontos aqui vão me ajudar o quê? A definir o volume corrente dela. Tá? O quadro pulmonar dela, se está comprometido ou não. Aqui eu vou listar como número 2. O quadro pulmonar dela vai me auxiliar a ajustar a PIP, que é de 5 a 8. Tem bronca no pulmão? Tem bronca pulmonar? Tem. Então eu posso subir até 8 se eu precisar. Tá bom? Então sobrou aqui, ó, drive. Vou chamar de 3. Por que o drive é importante? Porque o drive vai me auxiliar a escolher o modo. Ou vou ter um modo de controle de volume, ou eu vou ter um modo de controle de pressão. Tá? Se eu tiver um paciente que está passivo, quais são os modos que vão dar bom para ela? PCV ou PCV. Se eu tiver uma paciente ativa, qual que é o modo que vai dar melhor para ela? Qualquer modo de pressão, ou PCV ou PSV. E o último que sobrou aqui? E esse último, diagnóstico. O diagnóstico, ele vai entrar... Vou botar aqui número 4. O diagnóstico vai ser alguma observação que vai ser importante em alguma situação clínica. Alguma discussão, alguma definição, tá? Sim. Então eu tenho 5 coisas para anotar, mas das 5 é para responder 4 perguntas.
Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a ajustar nossa ventilação mecânica. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu PhysioTools. Tá aqui ele bonitinho, aberto na minha frente. Só desbloquear aqui o celular para aparecer lá. Tá aí, ó. Aqui no PhysioTools, a primeira coisa que eu vou é no peso predito e volume. Qual que é o sexo dela? Feminino. Qual é a altura? 1,68. 1,68. E eu vou começar ventilando entre 6 a 8 ml por quilo. Minha sugestão, começa manso no volume. Começa a 6 e calcula. Qual que é o volume que ele me dá aqui como orientação? 358, aproximadamente quanto? 360 ml, a sugestão aqui do volume inicial. Eu vou lá no meu ventilador mecânico e vou ajustar esses 360. Pronto. Aí o resto eu vou devagar. Frequência. Alguma coisa entre 12 a 20. Vou botar 15. O fluxo para um adulto, geralmente de 20 a 30. Vou deixar em 25. Meio termo. A FO2, no início da ventilação, que eu vou entubar ali, eu posso deixar ela mais alta sem problema nenhum, tá? Logo no início não tem problema. A PIP já está respondida. Eu posso subir e iniciar essa PIP até 8, porque ela vem com um problema pulmonar. E a onda de fluxo, sempre quadrada. Por que eu escolhi o modo VCV? Porque ela é uma paciente que está passiva, né? Ela é uma paciente que está o quê? Sem drive ventilatório. Sim. Tá bom? Ah, poderia ser em PCV? Poderia. Poderia ser em PCV. É uma opção. Em PCV o que tu vai ter de diferente é que tu não vai ter mais volume e vai ter pressão. Aí tem que ficar botando pressão e olhar para cá. Bota pressão e olha para cá. Entendeu? Sim. Mas vou botar aqui o inicial a volume. Tá aqui. Pronto. Liguei. Tudo direitinho, a ventilação. Vai começar a ventilar a paciente. E aí tem ventilador mecânico também, ó, que ele te permite selecionar as variáveis indiretas que você quer ver. Vou botar as principais, ó, pressão de pico, pressão de platô, a frequência respiratória total. Tem que dar uma olhadinha na saturação. Ah, não tá no ventilador mecânico, mas tá lá no monitor, tá? Tempo inspiratório que o paciente está fazendo, a relação, o volume minuto desse paciente, tá? Sempre comparar o VTI com o VTE. Tudo que a gente já aprendeu. Aqui, ó. A maioria é isso. Tá aí o paciente ventilando, ó. Tá? Tá aí a nossa paciente ventilando. Tá? Aqui o paciente ventilando. Só afastar um pouquinho para cá para a gente ver aqui a monitorização. Então, essa primeira parte a gente já fez, ó. Tá bom? Que é a parte dos parâmetros ventilatórios, já fizemos. A segunda parte que a gente tem que fazer é a monitorização. Como é que eu monitoro? Olhando agora as variáveis indiretas. Pressão de pico, eu tenho que ajustá-la. Tenho que ir lá nos alarmes, tá bom? E deixar a pressão de pico adicionada. Quanto no máximo? Limitado em 40. Aqui, tá bom? Se quiser ir ajustando os outros alarmes, também pode, tá? Mas inicialmente, um alarme importantíssimo é monitorar aqui a pressão de pico, inicialmente, logo de cara, tá? Os outros alarmes vão fazer mais sentido quando tiver em PSV.
que é volume máximo, volume mínimo, volume, enfim. Alguns alarmes que o ventilador te dá para ajustar, tá? Quanto é que tá a pressão de pico? 17. Ok, tá menor que 40, beleza. Pressão de platô, por que tá zerada aqui? Porque eu preciso fazer uma pausa inspiratória. De quanto? No máximo meio segundo. Fiz a manobra, congelei a tela. Gráfico de volume aqui em cima, fluxo, tem que ver pressão de platô aqui no gráfico de pressão. Então, ó, pressão de platô aqui em verde, ó. Ah, 14,24. 24. Uma forma de você avaliar a pressão de platô é assim. Pausando, congelando a tela. Ah, Walter, eu quero deixar para eu ficar vendo. Pode deixar se quiser. Ah, não quero. Posso tirar. Mas aí uma hora vai atualizar aqui em cima. Ó, atualizou. Tá aqui a pressão de platô. Tem que ser quanto? Menor que 30. Tá bom aqui? Tá bom aqui. Frequência total aqui do paciente, 15, e eu programei quanto? 15. Então ele está encostado na máquina, totalmente dependente. Saturação, 100%, tá bom? Dá para baixar. Dá para baixar. FO2. Para quanto? Sei lá. Vai baixando de 10 em 10, ou 20 em 20. Vai baixando FO2, tá? Deixar aqui em 60. Porque tem que estar entre 92% a 96%. E pensando num paciente DPOC, muito oxigênio é ruim para ele. Lembra da observação que é importante? Sim. Então já fizemos a primeira conduta aqui. O tempo inspiratório está dando 0,85. Qual que é um bom número para tempo ins? Alguma coisa perto de 1 segundo, né? Para eu ajustar o tempo ins, nesse ventilador aqui, eu tenho que mexer no fluxo. Tá? Tem que mexer no fluxo. O fluxo interfere indiretamente no tempo ins. Se eu mexo o fluxo, vai mexer o tempo ins. Então pensa que fluxo é a velocidade do ar. Se o ar entrar mais rápido, o tempo vai ser menor. Se o ar entra mais lento, o tempo vai ser maior. E eu quero fazer o que com esse tempo? Eu quero aumentar ele. Eu quero aumentar esse tempo aqui, ó. Eu quero que ele saia de 0, eu quero alguma coisa perto de 1 segundo. Então, se eu tenho que aumentar aqui, eu tenho que fazer o que aqui? Baixar. É inversamente proporcional. Parecido com a porcentagem de ciclagem, são inversamente proporcionais. Tá bom? Então, vou baixar para quanto? Não sei, baixa pouquinho, de 2 em 2. Vai baixando o fluxo e vai olhando para cá. Vai baixando o fluxo e vai olhando para cá. Quando chegar perto de 1 segundo, eu vou parar aqui. Opa, 1 segundo certinho, olha. 1 segundo, ó. Aqui, ó. Tava 25, baixei para 22. Relação ins e ex, não perde tempo com isso. O que é mais importante? Quando chegar nessa parte de relação, olha para o gráfico de fluxo. O fluxo expiratório, tá voltando para a linha de base? Tá. Tá? Tá. Então, o tempo que está sendo exalado está sendo bom. É o meu objetivo. Tá? Volume minuto. Qual que é um volume minuto bom? Próximo de 6. Tá quanto aqui? 4,7. Então, para eu mexer no volume minuto, para a gente lembrar o que é o volume minuto, tá? Volume minuto é igual a volume corrente vezes a frequência respiratória. Volume corrente eu não vou mexer, porque eu já ajustei tudo bonitinho. 6 ml quilo, blá, 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 blá. Vai sobrar para quem? Frequência. Então, se eu quero aumentar mais o volume minuto, porque ele está 4,7, quero chegar em 6, vou ter que pegar a frequência e aumentar um pouquinho mais. Tá? Então, posso vir agora aqui na minha frequência, posso aumentar de 2 em 2, 3 em 3, aumenta, para um pouquinho. Aumentei a frequência e vou ficar olhando para cá, ó. Bora ver quanto é que vai dar. 5,5.
Ó, tá perto de 6? Tá perto de 6. Beleza. Dá uma segurada, tá? Ah, eu quero exatamente 6. Pode vir aqui, Mais um pouquinho. aumentar mais um pouquinho. Vou tirar aqui a pausa. Eu já avaliei a pressão de platô. Vou deixar de paciente já ventilando sem pausa. Bora ver, ó. Com 20, deu 6,1. Tá ótimo. Qual que é o de baixo para eu ver? Volume ins e ex. Bora comparar, ó. Tão próximos. Olha não. Olha quanto é que tá dando aqui o volume minuto, ó. Passou, né? 7,2, tá? Tá certo mesmo esse volume minuto. Só vir aqui rapidinho, ó. Volume corrente é 360 vezes 20. 7,2, ó. Realmente está batendo. Aí vamos voltar aqui, ó. Baixar mais, tá? Tá aqui em torno de 16, bora ver quando é que vai estar. 5,8, tá ótimo, tá pertinho de 6. Vou dar uma segurada. Acabou a monitorização aqui? Acabou. Pronto, já finalizamos. Qual que é o próximo passo agora? Esperar meia hora, dar uma hora. Olha, a saturação ainda tá alta. Poxa, antes de pedir a gasometria, vou baixar mais um pouquinho, vou deixar agora em 40. Aí deu Até 30. 88, né, professor? Oi? Paciente DPOC. Até 88, assim, dá pra... Nem todo paciente DPOC satura abaixo, tá? Não é uma regra universal. Vai se aplicar em alguns DPOCs, tá bom? Tá ok. Tá? Mas não tá errado o que você mencionou, não, tá? A minha ideia é ir baixando a FO2, né? Tô fazendo isso. Tem que acertar de primeira? Logo não. Tem todo o teu plantão para fazer isso, tá bom? Perfeito. Vai baixando. Deu uma hora de ventilação, pede uma gasometria. Olha lá. pH de 7,42, tá bom. PCO2 de 38, tem que estar entre 35 e 45. Então, percebe que se tu fizer tudo devagar, com calma, a chance de tu acertar de primeira a gasometria é muito grande. Sim. Aqui, ó, um exemplo foi esse. Coletar os dados principais, não perder o tempo com as outras coisas, a gente consegue fazer uma gasometria. Deixa eu só mandar uma Certinho. mensagem pra minha mulher aqui que ela tá me agoniada, me Tá ok. dando aula. Pronto. Prontinho. Beleza? Beleza, Tá? professor. Então eu te passei 10 casos para tu exercitar, Tá. tá? Eu tenho acesso a esse ventilador, né, professor, Tem, para... tem. Clica aqui na aba, ó. Escrever lá. Sim for vent. Até apareceu lá. E dá um enter, já vai entrar direto, tá? Beleza. Se tu for no Google, né, pesquisar, ó. Escrever aqui, ó. Sim for vent. Deu enter, ele já vai aparecer bem aqui, ó. Sim for vent, soluções educacionais. Clicou, vai te levar para a página dele já, Tá. tá? Beleza. Beleza? Tá bom? Aí, se eu tiver dúvida, eu posso mandar pro senhor, né, professor? Carol, sempre, tá? Sempre que você tiver dúvida, pode entrar em contato. Então, Beleza. o que, que eu vou te pedir agora? A gente finalizou o teu módulo 1, tá? Faz esse exercício, faz esse exercício. O que for gerando dúvida, entre em contato. Beleza. Puxou a gasometria, PCO2 deu alterada, lembra disso aqui, ó, tá? Demanda ventilatória. Vai estar num desses 3 casos aqui. Tá. Tá bom? O mesmo raciocínio que a gente trabalhou aqui, ó, brincou aqui, é a mesma coisa aqui, ó. Tá a classificação, o que é que tem que fazer para resolver, ó. Lá no Physiotols, vai precisar resolver? A gasometria não veio redondinha. Tá aqui, ó, frequência respiratória ideal, só para lembrar.
Não está aparecendo na tela, professor. Desculpa. Desculpa. Tá? Agora. Então, ó. Lá no Sim4, no PhysioTools, tá aqui, ó. Frequência ideal. Tá? Quando tu chegou na hora da gasometria, veio algum desequilíbrio desse aqui? Veio algum desse desequilíbrio aqui? Tá? É alguma dessas situações? Vê qual que tá. Tá na situação onde o paciente está hiperventilando, com uma alcalose respiratória. Não, ele está hipoventilando, com uma acidose respiratória. Não, ele está em normoventilação. Ó, a nossa ventilação que a gente fez agora, para esse paciente aqui, está sendo normoventilado. Por quê? Porque o que eu ajustei de volume minuto para ele, ó, foi suficiente para manter o CO2 normal. Estava dando 38, o alvo é entre 35 a 45. 45. Tá? Então agora, Carol, tudo depende de você. Tá bom? E exercitar. Beleza, professor. Pegar um caso clínico desse, tá tudo gravadinho aqui, rever a aula e tal, passo a passo. Pô, fiquei em dúvida em tal parâmetro, tá tudo aqui na mentoria. Tá? Beleza, professor. E entre em contato, lá manda mensagem, tá bom? Eu vou precisar que você mande para mim agora o seu nome completo, tá? Tá. Nome completo. Só nome completo, tá? Que logo, quanto antes, eu vou te mandar aí nos próximos momentos aí teu certificado, tá? Do módulo 1. E aí, como é que vai funcionar o módulo 2? O módulo 2, ele precisa de expertise em ventilação, tá? Por quê? Eu posso começar a dar aula para ti amanhã do módulo 2? Pode. Posso dar. Sem problema nenhum. E eu não vou ter dificuldade em ministrar. Mas eu vou ter pouco feedback teu. Então vai ficar aquela aula onde só eu falo. E aí tu não vai montar um material bom de tirar dúvidas. Tá? Então o módulo 2 e o módulo 3, que é um módulo mais intermediário e avançado, dá uma segurada. Começa a frequentar mais, ter mais vivência com a rotina, com o ventilador. Aí, ó, tu vai me falar, Walter, a gente está no momento. Acho que agora é agora. Já absorvi legal o módulo 1, estou botando em prática. Bora iniciar o 2? A gente pode iniciar o 2. Tá bom? Senão tu vais aproveitar muito pouco do módulo 2 e do módulo 3. Muito pouco. Beleza. Tá? E não tenha pressa. É você que vai me dizer o momento. Tá bom? Tá, ok. Quanto mais eu exercitar agora essa parte e revisar para mim, melhor. Exatamente. Beleza, Carol? Beleza, professor. Tudo certo, então. Um abraço. Já eu te envio o certificado, a gente vai mantendo contato, tá bom? Tá, beleza. Professor, não esqueça o seu endereço para mandar seu presente de Natal. Deixa eu te mandar agora, senão eu vou esquecer. Olha. Quer com CEP? Travessa. É, para poder deixar aí para o senhor. Ó. Travessa Barão do Triunfo, número 3094, tá? É um edifíciozinho pequeno, tá bom? Tem 3 andares só. Apartamento 201. É um interfone. Mas se tu vieres aqui, pode me ligar no dia, mandar uma mensagem que eu vou daqui. Fica na Barão do Triunfo, entre Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, tá? Ao lado, vou dar uma botação, ao lado do Xodó do Pet. Esse é onde é o xodó do Pet. Em frente ao Búfalo Growler, para quem gosta de uma cerveja daqui, ó. Beleza, professor. Tá bom? Beleza? Beleza, fechou. Fechou. Então tá tudo certo, tá? Obrigada, professor. Eu que te agradeço. Você já tá joia, né, de saúde? Tô melhor. É um processo. Processo. Rezando pelo senhor aí, viu? Amém. Tá? Já eu te disponibilizo o link dessa aula aqui. Beleza, professor. Tá bom bom? almoço pro senhor. Tá jóia. Um abraço, Carol. Tchau, tchau. Um abraço.